Eu me chamo Valdenir, tenho 42 anos, e se você me visse hoje carregando bandeira de São Miguel Arcanjo numa romaria, não ia acreditar no sujeito que eu fui por 14 anos da minha vida. Dirijo caminhão há quase 2 décadas por essas estradas do interior de Minas. Conheço cada curva, cada lombada, cada posto de gasolina entre Uberlândia e Belo Horizonte. Mas durante muito tempo, meu caminhão era mais que ferramenta de trabalho. Era minha fortaleza, meu bunker contra tudo que eu chamava de bobagem religiosa. Minha revolta com Deus vem de longe. Quando eu tinha 17 anos, perdi minha mãe. Câncer no pulmão, coisa feia, dessas que vão comendo a pessoa aos poucos. Ela era mulher de fé, daquelas antigas que tinham santo para tudo. São Miguel contra o mal. Santa Rita para as causas impossíveis, Nossa Senhora para proteger os filhos. A casa dela parecia uma igreja pequena, cheia de imagem, vela, água benta, terço pendurado na cabeceira da cama. Quando o médico disse que não tinha mais jeito, minha mãe não se revoltou. Pegou o terço, se agarrou nas orações e me ensinou a pedir ajuda para os santos. Reza para São Miguel, meu filho, ela dizia com a voz já fraca. Ele é guerreiro, luta contra a morte. E eu rezei. Juro por tudo que mais sagrado que eu rezei, como nunca tinha rezado na vida. Me ajoelhei na beira da cama dela, prometi mudança, prometi ser homem melhor se ela sarasse. Mas ela morreu do mesmo jeito. Partiu numa madrugada de agosto, segurando meu dedo com a mão gelada, sussurrando o nome de São Miguel até o último suspiro. E eu, ali do lado, com 17 anos nas costas, olhando para a imagem do anjo guerreiro em cima da cômoda e sentindo que tinha sido enganado. Se São Miguel era tão poderoso assim, por que não salvou uma mulher boa que nunca fez mal a ninguém? Foi ali que nasceu minha raiva. Não era só tristeza de quem perde a mãe, era revolta mesmo. Uma raiva quente que queimava no peito e não saía. Peguei todas as imagens de santo da casa da minha mãe e joguei num canto do quintal. Falei para os meus 2 irmãos que aquilo tudo era mentira, que santo não salva ninguém, que a gente só tem é nós mesmos nessa vida. Comecei a trabalhar cedo para sustentar os irmãos. Primeiro fui ajudante de caminhoneiro, depois peguei carteira e virei motorista. E foi na estrada que minha revolta encontrou o alvo perfeito, os romeiros. Todo ano, principalmente em setembro, época da festa de São Miguel Arcanjo, eles apareciam. Grupos de 10, 20, 50 pessoas caminhando na beira da estrada, carregando bandeira, cantando música religiosa, parando de vez em quando para rezar. Aquilo me dava nos nervos. Eu não conseguia ver aquela gente sem sentir uma raiva surda subindo pela garganta. Para mim, eram tudo fanático, gente que não tinha o que fazer, que acreditava em coisa que não existe. Olha lá os loucos falando com anjo imaginário. Eu gritava pela janela toda vez que passava por eles. Buzinava com força, fazia barulho com o motor, às vezes até jogava água da garrafa. Meus companheiros de estrada achavam graça. Lá vem o Valdenir atormentar os crentes, eles falavam, e eu me orgulhava disso. Me sentia esperto, moderno, livre daquelas superstições que, na minha cabeça, só serviam para enganar gente simples. Eu trabalhava nos domingos de propósito, especialmente durante as festas religiosas. Era minha forma de mostrar que não precisava de Deus para nada. Tinha um prazer maldoso em passar perto das procissões com o caminhão carregado, buzinando alto, atrapalhando o silêncio das orações. Lembro de uma vez, numa festa de São Miguel em Monte Carmelo, que eu passei bem devagar do lado de uma procissão, com o som do caminhão no último volume, tocando sertanejo bem alto. Vi uma senhora idosa se assustar, quase derrubar a vela que carregava. Na hora me deu até um pouco de remorso, mas empurrei aquilo para longe. Problema dela que é besta, pensei. A raiva tinha virado parte de mim. Era como se eu carregasse um bicho bravo no peito, que acordava toda vez que via alguma manifestação de fé. E o pior é que eu justificava aquilo tudo. Dizia que estava sendo realista, que não ia cair no conto do vigário como minha mãe caiu. Que Deus, se existisse mesmo, tinha me abandonado quando eu mais precisei. Minha vida virou uma rotina amarga. Acordava cedo,
subia no caminhão, rodava o dia inteiro, voltava para casa cansado e sozinho. Não namorava sério porque não conseguia confiar em nada nem ninguém. Não tinha amigo próximo porque vivia de mau humor. Os únicos momentos que eu sentia alguma coisa parecida com alegria eram quando zombava dos romeiros na estrada. Chegou um ponto que virou obsessão. Eu mudava de rota às vezes só para passar perto dos grupos de peregrinos e fazer minha provocação. Conhecia os calendários das romarias, sabia quando e onde iam acontecer. Era como se eu fosse um caçador e eles fossem minha presa. Quanto mais eles rezavam e cantavam, mais raiva eu sentia. Em setembro de 2023, a coisa estava no auge. Tinha uma romaria grande acontecendo, saindo de Araxá em direção ao Santuário de São Miguel em Monte Carmelo. O pessoal vinha caminhando há 3 dias, uns 50 peregrinos, a maioria gente simples do interior. Trabalhadores rurais, donas de casa, aposentados, alguns jovens. Gente que largou tudo para andar quilômetros em devoção ao santo guerreiro. Eu vinha de Uberlândia para Belo Horizonte naquela terça-feira, carregado de soja, com pressa porque o cliente estava me cobrando a entrega. Mas quando vi o grupo na beira da estrada, a maldade falou mais alto. Diminuí a marcha, preparei minha gozação habitual, já imaginando a cara de susto que eles iam fazer quando eu buzinasse alto e gritasse alguma piada cruel. Mas foi exatamente nesse momento, com o coração cheio de maldade e a boca pronta para despejar veneno, que minha vida toda mudou de direção. Era como se São Miguel Arcanjo, aquele mesmo que eu zombava há tantos anos, tivesse decidido que chegara a minha hora de aprender quem ele realmente era. Naquela terça-feira de setembro de 2023, o dia tinha começado igual a qualquer outro. Acordei às 5 da manhã na pensão de Uberlândia. Tomei um café preto forte, carreguei o caminhão com soja e peguei a estrada. O tempo estava limpo, sol nascendo bonito entre as nuvens, aquele friozinho gostoso do final do inverno mineiro. Era o tipo de dia que deveria deixar qualquer um de bom humor. Mas eu estava com aquela irritação habitual remoendo no peito. Tinha visto na rádio local que a Romaria de São Miguel estava passando pela região. 50 peregrinos, segundo o locutor, vinham caminhando há 3 dias, saindo de Araxá em direção ao Santuário de Monte Carmelo. Mais um bando de fanático perdendo tempo, resmunguei. Mas uma parte malvada de mim já estava ansiosa para encontrar com eles na estrada. A carga estava pesada, quase no limite. 28 toneladas de soja que tinha que entregar em Belo Horizonte até meio-dia. O cliente era daqueles chatões que ficam ligando de meia em meia hora, perguntando onde está a mercadoria. Mas mesmo com pressa, eu não ia perder a chance de atormentar os romeiros se cruzasse com eles pelo caminho. Foi por volta das 9 da manhã, numa reta longa da BR-262, que eu avistei o grupo. Eram mais ou menos 50 pessoas mesmo, como tinha falado na rádio. Caminhavam em fila dupla na beira da estrada, do lado direito, ocupando o acostamento. Tinha gente de toda a idade. Senhores de cabelo branco apoiados em bastões, mulheres com lenço na cabeça, jovens carregando mochilas pesadas, crianças pequenas que mal conseguiam acompanhar o ritmo dos pais. Na frente do grupo, 3 homens carregavam uma bandeira grande de São Miguel Arcanjo. Era bonita, azul e dourada, com a imagem do anjo guerreiro no centro, aquela espada levantada para o céu, as asas abertas. Batia no vento enquanto eles caminhavam, parecendo quase viva. Atrás vinham os outros, alguns cantando baixinho, outros rezando o terço, todos com aquela expressão serena de quem está em paz com o mundo. Aquela cena me deu uma raiva imediata. Era exatamente o tipo de coisa que eu mais odiava ver. Gente simples, trabalhadora, perdendo tempo com essa bobagem de andar quilômetros atrás de um santo que não existia. Na minha cabeça, eles eram vítimas de uma ilusão cruel, e eu tinha a obrigação de mostrar para eles como eram tolos. Diminuí a marcha do caminhão e me posicionei para passar bem devagar do lado deles. Abaixei o vidro da janela e já preparei minha piada habitual. Olha lá os malucos conversando com o anjo imaginário!
Ia ser mais uma vez igual às outras. Eles iam se assustar, alguns iam ficar bravos, outros iam só abaixar a cabeça e continuar caminhando. E eu ia seguir viagem me sentindo superior, moderno, livre daquelas superstições bestas. Mas foi exatamente nesse momento que aconteceu algo completamente inesperado. Do nada, uma sonolência pesada começou a me vencer. Era estranho, porque eu tinha acabado de tomar café, estava descansado, tinha dormido bem na noite anterior. Mas meus olhos começaram a pesar como se alguém tivesse jogado um feitiço em mim. Que diabos é isso? Pensei, tentando manter o foco na estrada. Balancei a cabeça, dei alguns tapas no rosto, abri mais o vidro para sentir o vento. Mas a sonolência só aumentava. Era como se uma força invisível estivesse puxando minhas pálpebras para baixo. Em poucos segundos, lutava para manter os olhos abertos. Lembro que pensei, segura, Valdenir, logo passa. Mas não passou. A sonolência me dominou completamente. Por uns 3, 4 segundos fatais, cochilei ao volante. Quando acordei com o barulho ensurdecedor do vento, o caminhão já tinha saído completamente da pista. O que eu vi me congelou o sangue nas veias. Estava voando. Literalmente voando por cima de um barranco de 15 metros de altura, com o caminhão tombando no ar em câmera lenta. 28 toneladas de peso despencando em direção ao vale pedregoso lá embaixo. Era como se o tempo tivesse parado e eu pudesse ver cada detalhe daqueles segundos eternos. Naquele momento de terror absoluto, com minha vida inteira passando na minha frente como um filme acelerado, algo saiu da minha alma antes mesmo do meu cérebro processar. Gritei com todas as forças que ainda tinha. São Miguel, me ajuda! Foi automático, instintivo. Não foi uma decisão racional. Foi um grito desesperado de quem está cara a cara com a morte e agarra na única coisa que pode salvá-lo, mesmo que seja justamente aquilo que passou anos desprezando. Ali, caindo no abismo, não tinha mais orgulho, não tinha mais raiva, não tinha mais descrença, só tinha medo puro e uma súplica desesperada ao anjo que eu zombava há 14 anos. E foi aí que o impossível aconteceu. No segundo seguinte ao meu grito, senti como se mãos enormes, invisíveis, mas reais como o ar que eu respirava, segurassem a cabine do caminhão. O tempo continuava parado, mas agora era diferente. Não era mais a lentidão do terror, era a lentidão da proteção. A queda, que deveria ter sido brutal e fatal, virou outra coisa. O caminhão continuou descendo, mas freando de um jeito que desafiava qualquer lei da física. Era como se alguém estivesse controlando a gravidade, diminuindo o impacto, guiando a máquina longe das pedras mais perigosas. Senti uma presença forte dentro da cabine, um calor no peito, uma paz estranha no meio daquele caos. A carreta bateu no barranco e se despedaçou toda. A carroceria se soltou, a carga de soja se espalhou pelo vale, o motor fumegou e fez barulhos horríveis. Mas eu, por algum milagre que não consigo explicar até hoje, fui jogado para fora da cabine no momento certo e acordei deitado em cima de um monte de capim macio, uns metros longe dos destroços. Quando abri os olhos, tudo estava silencioso. O sol batia no meu rosto. Passarinhos cantavam nas árvores, e eu sentia apenas um corte na testa e algumas costelas doloridas. Levantei devagar, olhei ao redor e não acreditei no que via. O caminhão estava irreconhecível, transformado num monte de ferro retorcido. Por lógica, eu deveria estar morto, ou pelo menos gravemente ferido. Mas estava vivo, inteiro, respirando, sentindo o coração bater forte no peito e as lágrimas escorrerem pelo rosto. Lágrimas de alívio, de gratidão, de vergonha, de arrependimento. Tudo misturado numa emoção que nunca tinha sentido antes na vida. Foi quando ouvi vozes vindo de cima do barranco. Olhei para cima e vi os rostos preocupados dos romeiros debruçados na beira da estrada. Os mesmos que eu estava indo zombar minutos antes agora gritavam perguntando se eu estava bem. Em poucos minutos, começaram a descer pelo barranco, uns ajudando os outros, carregando água,
lenços para fazer curativo, remédio para dor. O primeiro a chegar foi um senhor de cabelos brancos. Devia ter uns 60 anos, magro mas forte, com olhos azuis bondosos que pareciam ver através da alma da gente. Ele se ajoelhou do meu lado, segurou minha cabeça com cuidado e perguntou onde doía. Quando falei que estava bem, ele sorriu e balançou a cabeça como quem reconhece um milagre quando vê um. Meu filho, ele disse com voz calma, São Miguel Arcanjo te poupou hoje porque ainda tem planos para você. As palavras entraram no meu ouvido e desceram direto para o coração. Era exatamente o que eu precisava ouvir, mesmo sem saber que precisava. Outros romeiros chegaram. Uma senhora trouxe água numa garrafinha. Outra limpou o sangue do corte na minha testa com um lenço molhado. Um jovem ofereceu o próprio casaco para eu me cobrir, porque eu estava tremendo. Não era de frio. Era do susto, da emoção, da consciência do que tinha acontecido. Ninguém me perguntou quem eu era. Ninguém quis saber se eu era daqueles caminhoneiros que costumavam zombar deles. Só me trataram com carinho, como se eu fosse parente querido que tinha se machucado. Ficaram comigo até a ambulância chegar, revezando para me fazer companhia, contando histórias para me distrair, rezando baixinho pelo meu bem-estar. Quando os bombeiros chegaram, um sargento experiente olhou para os destroços do caminhão. Depois para mim, depois de volta para os destroços. Balançou a cabeça e falou alto, para todo mundo ouvir. Rapaz, é fisicamente impossível você ter saído vivo daí. Quanto mais praticamente ileso. Isso aqui foi milagre mesmo. As palavras do bombeiro confirmaram o que meu coração já sabia. Não tinha explicação lógica para o que aconteceu. Caminhão de 28 toneladas despencando de 15 metros de altura, num barranco cheio de pedra, não deixa sobrevivente. Muito menos sobrevivente andando e falando normalmente. Aquilo era intervenção divina pura. No caminho para o hospital, dentro da ambulância, olhei pela janelinha traseira e vi os romeiros ainda lá embaixo, ajudando os bombeiros a limpar a estrada. A bandeira de São Miguel tremulava no vento e, pela primeira vez na vida, aquela imagem do anjo guerreiro não me deu raiva. Me deu gratidão. Naquela noite no hospital, deitado numa cama branca com cheiro de desinfetante, olhando para o teto rachado e ouvindo o barulho dos aparelhos no corredor, minha vida inteira passou por uma reformulação completa. Era como se alguém tivesse pego minha história, balançado ela dentro de um saco e jogado tudo para o alto para cair numa ordem completamente diferente. O médico tinha falado que eu estava bem, só algumas costelas machucadas e o corte na testa que levou 3 pontos. O senhor teve muita sorte, ele disse, mas eu sabia que não tinha sido sorte. Tinha sido São Miguel Arcanjo, aquele mesmo que eu desrespeitei por 14 anos, me segurando com as mãos invisíveis dele quando eu mais precisei. A ficha demorou para cair completamente. Ficava repassando na cabeça os segundos da queda, tentando entender como aquilo foi possível. O caminhão despencando, eu gritando o nome do santo, aquela sensação de ser amparado por uma força maior, o despertar no meio do capim macio, enquanto a máquina virava sucata a alguns metros de distância. Por volta das 10 da noite, uma enfermeira trouxe um telefone para o meu quarto. Era meu irmão mais novo, o Vanderlei, que tinha sido avisado pelo hospital. Ele morava em Belo Horizonte, trabalhava numa oficina mecânica, e quando soube do acidente, ficou desesperado. Valdenir, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Falaram que você capotou o caminhão num barranco. Ele gritava no telefone. Tentei explicar, mas as palavras não saíam direito. Como contar para alguém que você viveu um milagre? Como explicar que um santo te salvou justamente quando você estava indo zombar dos devotos dele? Vanderlei, eu disse com a voz embargada. Eu acho que São Miguel me salvou. Do outro lado da linha, silêncio total. Meu irmão conhecia minha raiva contra tudo que era religioso. Sabia dos meus ataques contra os romeiros, das minhas piadas maldosas, do meu orgulho de trabalhar nos domingos. Você bateu a cabeça, né? Ele perguntou preocupado. Vou para aí agora mesmo. Mas eu não tinha batido a cabeça, pelo menos não do jeito que ele pensava. O que tinha acontecido era muito mais profundo que uma pancada física. Era uma pancada na alma,
um despertar para uma realidade que eu tinha negado a vida inteira. Naquela madrugada, sozinho no quarto do hospital, rezei pela primeira vez em 14 anos. Não foi uma oração ensaiada, dessas que a gente aprende na infância. Foi uma conversa de coração partido com quem me salvou quando eu menos merecia. São Miguel, sussurrei no escuro. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Sei porque senti o Senhor me segurando lá no barranco. Peço perdão por todos esses anos de desrespeito, de zombaria, de maldade. Eu estava cego de raiva por causa da minha mãe e descontei no Senhor e nos seus devotos. Prometo que vou mudar. Prometo que vou ser diferente. As lágrimas desciam pelo meu rosto enquanto eu falava. Era um choro limpo, liberador, de quem estava tirando um peso gigantesco das costas. Senti uma paz que não sentia desde antes da morte da minha mãe. Uma paz que vinha de dentro, do coração, e se espalhava para o corpo inteiro. No dia seguinte, meu irmão chegou cedo no hospital. Veio correndo, com a cara amarrada de preocupação, esperando encontrar um irmão destruído pelo acidente. Mas quando me viu sentado na cama, sorrindo e falando sobre milagre, ficou sem entender nada. Valdenir, você tem certeza de que não bateu a cabeça? Você falando de santo, de oração, isso não é você, não. Ele tinha razão. Aquele não era o Valdenir que ele conhecia. O Valdenir de antes tinha morrido naquele barranco junto com o caminhão. Quem estava ali era outro homem, renascido pela misericórdia do anjo guerreiro. Contei tudo para ele. O cochilo inexplicável, a queda, o grito desesperado, a sensação de ser amparado, o despertar no capim. Vanderlei me ouviu em silêncio, com os olhos arregalados. No final, balançou a cabeça devagar. Irmão, eu não entendo essas coisas de religião. Mas se você diz que foi milagre e se isso te fez bem, então eu apoio. Era o que eu precisava ouvir. Não precisava que ele acreditasse da mesma forma que eu. Bastava que respeitasse minha transformação. Recebi alta no meio da tarde. Vanderlei me levou para a casa dele, em Belo Horizonte, para eu ficar uns dias se recuperando. Mas eu não conseguia parar quieto. Tinha uma inquietação no peito. Uma vontade urgente de fazer alguma coisa com aquela experiência que tinha vivido. No sábado de manhã, pedi para ele me levar na igreja matriz do bairro dele. Era uma igreja antiga, bonita, com 2 torres altas e um altar de mármore que brilhava quando batia sol. Entrei devagar, ainda meio mancando por causa das costelas, e procurei uma imagem de São Miguel Arcanjo. Encontrei ele numa capela lateral. Era uma escultura grande, imponente, com a armadura dourada, as asas abertas e a espada erguida contra o mal. O rosto do anjo era sereno, mas determinado, como de alguém que conhece sua missão e não vacila na hora de cumprir. Me ajoelhei na frente da imagem e fiquei ali por mais de 1 hora. Agradeci pela vida, pela segunda chance, pela lição de humildade. Pedi força para ser homem melhor, para usar minha experiência para ajudar outras pessoas. E prometi que ia participar da próxima romaria, não como zombador, mas como devoto. Quando saí da igreja, tinha certeza do que precisava fazer. Procurei o padre, um senhor bondoso chamado Padre Antônio, e contei minha história. Ele me ouviu com atenção, sem interromper, balançando a cabeça nos momentos mais impressionantes. Meu filho, ele disse no final, São Miguel Arcanjo é o príncipe dos anjos, o guerreiro de Deus. Ele luta contra o mal em todas as suas formas. E uma das formas mais perigosas do mal é o orgulho, a dureza do coração. O Senhor foi curado dessas 2 coisas de uma vez só. As palavras do padre confirmaram o que eu sentia. Não tinha sido só um salvamento físico. Tinha sido uma cura espiritual completa. O orgulho que me fazia zombar dos romeiros tinha virado humildade. A raiva contra Deus tinha virado gratidão. A dureza do coração tinha virado compaixão. Voltei para minha cidade na semana seguinte, com uma bagagem completamente diferente da que tinha levado. As primeiras pessoas que procurei foram justamente os romeiros que me socorreram no barranco. Descobri que muitos deles moravam na região, alguns inclusive na minha própria cidade.
O senhor de cabelos brancos que segurou minha cabeça se chamava Seu Joaquim. Era aposentado, viúvo, morava sozinho numa casinha simples perto da rodoviária. Quando bati na porta dele e me apresentei, seus olhos se encheram de lágrimas. "Menino!" ele gritou, me abraçando forte. "Como você está? São Miguel te curou completamente?" Contei para ele sobre minha conversão, sobre as orações, sobre a decisão de participar das romarias. Seu Joaquim chorou de alegria. "Eu sabia", ele disse. "Sabia que o anjo tinha planos especiais para você. Não foi à toa que ele te poupou daquele jeito." Seu Joaquim virou meu mentor espiritual. Me ensinou as orações a São Miguel, me explicou os mistérios da fé, me preparou para minha primeira romaria como devoto. Em setembro de 2024, exatamente um ano depois do acidente, participei da romaria de São Miguel Arcanjo. Desta vez, não como zombador passando de caminhão, mas como peregrino caminhando na estrada. Comprei uma bandeira pequena do santo, coloquei uma mochila nas costas e me juntei ao grupo de Seu Joaquim. Foram 3 dias de caminhada, de Araxá a Monte Carmelo. 60 quilômetros no total, dormindo em escolas e ginásios pelo caminho, comendo comida simples preparada pelos devotos, rezando o terço sob as estrelas. Nunca tinha vivido nada parecido na minha vida. No primeiro dia, ainda sentia vergonha. Tinha medo de encontrar alguém que lembrasse das minhas zombarias antigas. Mas os romeiros me receberam como irmão. Ninguém guardava rancor, ninguém jogava na minha cara os erros do passado. Só me abraçavam e diziam que São Miguel tinha operado um milagre na minha vida. No segundo dia, a emoção veio forte. Estávamos passando exatamente pelo local onde tinha acontecido o acidente. O barranco estava lá, os destroços do caminhão já tinham sido retirados, mas a memória permanecia viva. Parei no acostamento, olhei para baixo e agradeci em silêncio. Foi ali que decidi contar minha história para o grupo inteiro. Paramos numa sombra, formamos uma roda, e eu falei tudo. O passado de zombarias, a raiva contra Deus, o acidente, o milagre, a transformação. Muita gente chorou junto comigo. Alguns vieram me abraçar, outros disseram que já tinham ouvido falar da minha conversão. "Seu Valdenir", disse uma senhora chamada Dona Aparecida, "o senhor é a prova viva de que São Miguel nunca desiste de ninguém, mesmo dos que mais o ofendem." Aquelas palavras entraram fundo no meu coração. Era exatamente assim que eu me sentia, um troféu da misericórdia divina. No terceiro dia, chegamos ao santuário de Monte Carmelo. Era uma igreja linda, toda branca, com 2 torres altas e um sino que tocava de hora em hora. Dentro, uma imagem gigantesca de São Miguel dominava o altar principal. Quando entrei e vi o anjo guerreiro de perto, meus joelhos tremeram. Participei da missa de encerramento da romaria com uma emoção que não sei descrever. Quando o padre chamou os romeiros para agradecer pelas graças alcançadas, eu me levantei e fui até o altar. Peguei o microfone com as mãos tremendo e falei para o santuário lotado. "Meu nome é Valdenir, sou caminhoneiro, e há um ano São Miguel Arcanjo me salvou de uma morte certa. Mas não foi só minha vida que ele salvou, foi minha alma também. Peço perdão a todos que eu ofendi com minhas zombarias. E agradeço a São Miguel por ter me mostrado que a misericórdia de Deus é maior que nossa teimosia." O santuário inteiro aplaudiu. Muita gente chorou. Alguns vieram me abraçar depois da missa, dizendo que minha história tinha tocado o coração deles. Senti que tinha cumprido uma missão importante: transformar minha experiência em testemunho para fortalecer a fé dos outros. Hoje, 2 anos depois do acidente, minha vida é completamente diferente. Continuo dirigindo caminhão, porque é minha profissão e preciso trabalhar. Mas agora, levo sempre uma imagem de São Miguel no painel. Rezo o terço durante as viagens longas e paro para ajudar os romeiros, sempre que encontro eles na estrada. Todo setembro, participo da Romaria de Monte Carmelo. Carrego minha bandeira com orgulho. Canto as músicas religiosas, durmo no chão dos ginásios com alegria.
Descobri que aqueles fanáticos que eu zombava são pessoas simples, que encontraram na fé a força que eu procurei a vida inteira no orgulho e na raiva. Minha maior alegria hoje é contar minha história. Já falei em dezenas de grupos de oração, em várias paróquias, em encontros de caminhoneiros cristãos. Sempre que posso, dou meu testemunho sobre como São Miguel Arcanjo transformou um zombador em devoto, um coração duro em coração grato. Alguns ainda duvidam. Dizem que foi sorte, coincidência, que eu inventei o milagre para me sentir especial. Não me incomodo com os céticos. Sei o que vivi. Sei o que senti. Sei que aquelas mãos invisíveis me seguraram quando eu deveria ter morrido. E sei que o anjo guerreiro continua comigo, me protegendo nas estradas e me dando força para ser testemunha da misericórdia divina. A cada setembro que passa, minha gratidão aumenta. Não só pela vida que foi poupada, mas pela transformação que São Miguel operou no meu coração. Ele pegou um homem cheio de raiva e orgulho e fez dele um instrumento de fé e esperança. Provou que não importa quão longe a gente se afaste de Deus, Ele nunca desiste da gente. Hoje, quando passo pelos grupos de romeiros na estrada, eu paro o caminhão, desço e vou abraçar cada um. Ofereço água gelada, comida, carona para os mais cansados. É minha forma de retribuir a bondade que recebi naquele dia terrível e maravilhoso que mudou minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo me ensinou que a verdadeira força não está em zombar do que não entendemos, mas em ter humildade para reconhecer quando estamos errados, e que o amor de Deus é tão grande que alcança até os corações mais endurecidos, transformando os zombadores em devotos, incrédulos em testemunhas vivas do poder da fé.